e também do próprio Paulo Bonet pedindo coisas e dizendo, não, eu já combinei isso com o Alexandre de Moraes e eu preciso disso. E eu passando, isso eu tenho. Lembrando que na Lava Jato foi muito menor o negócio. Uma operação que caiu por causa disso, né? Casualmente, né? Por uma situação muito menor que isso. Na verdade, ali eu tenho conversas que eu já mostrei, onde o próprio secretário executivo Lucas fala assim, olha, o doutor Bonet já conversou hoje de manhã com o ministro e eles acertaram algumas coisas e eu preciso que você me passe. Poxa, precisa mais do que isso? Nós estamos em uma semana que prenderam definitivamente o presidente Bolsonaro, sem crime algum, com meio de perseguir, de deixar preso, de destruir e matar toda a oposição a esse regime a partir do seu maior líder. Tudo numa sequência estratégica de graves ilegalidades contra pessoas que não cometeram nenhum crime. É bom registrar mais uma vez que foi uma condenação política. Pessoal, eu vou deixar aqui essa entrevista para vocês, onde vocês vão ver o Tagliaferro falando das provas que ele tem contra Alexandre de Moraes. Agora, o grande problema é o PGR joga junto com Alexandre de Moraes. Esse é o atraso do nosso Brasil. Eu não sei como foi que o Senado Federal, sem nenhuma vergonha, aprovou o segundo mandato do Guney para permanecer na PGR. Se todo o Brasil, todo mundo sabe que ele joga de forma junta, combinada, casada com Alexandre de Moraes. É tudo combinado. Essa perseguição, essas prisões, tudo que aconteceu, tudo que Alexandre de Moraes está fazendo com essa perseguição contra a direita, existe o aval do PGR, que é um petista. Está ali em defesa do governo e blindando Alexandre de Moraes. Olha só essas falas aqui de Tagliaferro, que era um ex-assessor de Moraes. Vamos perguntar a ele, você tem mais prova contra Alexandre de Moraes? Ele vai dizer, é claro que eu tenho. E o mais incrível é que a imprensa não está nem aí para essas provas. Ninguém pergunta, ninguém está nem aí, ninguém quer investigar. E o Tagliaferro vai dizer, o PGR sabe de tudo isso, mas eles estão blindando. É inacreditável. As cortes do nosso Brasil, a PGR... tá tudo aparelhado. Igual o Maduro fez na Venezuela, o Lula tá fazendo aqui, e é exatamente isso que nós estamos vendo aí. Não existe justiça. Bora ver esse vídeo aqui com o Tagliaferro para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo e veja só as falas dele. Preste muita atenção nisso aqui. Antes de irmos para esse vídeo, deixa aquele like para fortalecer o canal. Curte, comenta e compartilha. Se não tiver inscrito, inscreva-se. Todos os dias nós trazemos um pouco de notícia aqui para nós ficar bem informado. Bora assistir esse vídeo agora. Tuas esperanças em não ser condenado, o condenado já está condenado, mas em ser extraditado são grandes. Quais são os teus planos aí para os próximos 12 meses, né, que seja? O que tu pode contar, pelo menos, né? Bom, a minha esperança é muito grande, justamente porque eu tenho aqui elementos probatórios que mostram, de fato, uma perseguição política. Existem várias falhas processuais. É o próprio juiz que eu estou denunciando, me julgando, que está errado. O conteúdo que nunca constou dentro dos autos na Polícia Federal, no inquérito dos autos no STF, nunca constou em inquérito, só se fala em vazamento, mas até hoje nunca ninguém mencionou uma linha sequer do que é esse vazamento, ou ali transcreveu uma das falas, nunca, mas isso eu estou fazendo aqui. Então, diante de tudo isso, diante da perseguição política, de denunciante ser perseguido, o denunciado perseguir o denunciante, diante da situação dos cárceres, né, dos presídios brasileiros, existe assim uma grande possibilidade de não acontecer, mas é que eu volto a falar, se for somente de forma técnica, se tiver uma influência política como a gente tem no Brasil, esquece, você está extraditado. Para encerrar, eu quero te agradecer, Eduardo. Nos diz alguma coisa que ainda não foi dito sobre toda essa situação envolvendo as eleições de 2022. Uma coisa muito esquisita. É até bom para o público aí, para vocês darem uma pesquisada, que sempre ficou na minha cabeça martelando. Eu acompanhei o primeiro e o segundo turno. E quando me recordo muito bem, no primeiro turno ali na eleição, estava eu e o Vitor Monteiro e o Disney Rossetti. O Disney Rossetti é um ex-superintendente da Polícia Federal de São Paulo, que é o secretário, não sei se ainda é, o secretário de Polícia Judiciária do TSE. E estava ali eu e o Disney, eufóricos, porque a gente estava vendo ali a linha ascendente, né, de Bolsonaro e descendente de Lula, né. Aí o Vitor me virou e falou assim, não, fiquem tranquilos, isso vai mudar. Por experiência e por estatística, quando der 17 minutos, existe uma inversão, o candidato, vão abrir urnas tais, e os candidatos inverte, Lula sobe e Moraes desce. Parece que isso aconteceu. Eu vi isso no primeiro turno e isso também parece que aconteceu no segundo turno. Isso me intrigou muito e nunca ninguém foi atrás disso. 17 minutos do primeiro turno, 17 minutos do segundo turno. Por que esse momento?
Pois é, mas aí tu deixa com essa pulga atrás da orelha e ao mesmo tempo tu acha que não foi manipulado se não a urna, pelo menos a contagem dos votos, porque o maior problema não é a urna em si, é a totalização dos votos em Brasília, que foi determinado pela ministra Rosa Weber em 2016, porque antes os estados tinham a totalização e mandavam o boletim para Brasília, eram 27 estados totalizando regionalmente, e aí foi o grande computador, o maravilhoso computador e tal, que está tudo na nuvem. Ali que é o problema, Eduardo. Ali que pode acontecer o problema, ali que pode acontecer a mágica. É difícil de falar, viu, Júlia? É o que te falei. São coisas que me deixam muito intrigado, né? O desespero dele para que o Lula ganhasse. Então, ele mostra que se existia uma fraude em urna, não existia. E esse fato dos 17 minutos, ou seja, eu também fico como se tivesse um... Não existia ou ele estava na dúvida de se seria aplicado? Exatamente. Uma coisa é o plano, outra coisa é a execução. Ele podia estar na dúvida se ia funcionar o se desse certo. Esquema. Pode ser que se desse certo, entendeu? É uma situação muito difícil, mas eu até hoje me pergunto tanto um quanto o outro. É difícil. São coisas que deveriam ser melhor investigadas. É inacreditável, né? Aqui o jornalista vai fazer outra pergunta a Tagliaferro. Vai perguntar se ele tem alguma prova mais robusta. Outra prova que ainda ninguém saiba. Aqui a pergunta vai ser: você tem alguma coisa, prova robusta, concreta, que possa incriminar o Alexandre de Moraes? A resposta do Tagliaferro é: eu tenho. Olha só essa resposta aqui. Tem um ouvinte que pergunta o seguinte: se o Eduardo tem algum vídeo ou áudio do Alexandre, alguma prova uma prova mais contundente que pudesse deixar ele numa situação insustentável. Tu já tem mais artilharia, tem mais munição contra o Inominável? Tenho sim. Ele não conversava diretamente comigo, ele conversava com o Marco Vargas e com o Ayrton Vieira, e a gente estava no mesmo grupo e eles mandavam as demandas. Mas o que acontecia? As coisas tinham que ser tão dinâmicas, tão rápidas, que eles davam print do grupo ou da conversa particular com o ministro e me encaminhavam. Então esses prints eu tenho, do próprio Marco Martins, do próprio Ayrton, eu tenho essas coisas todas comigo. Como também tenho conversas diretas com o secretário executivo do antigo PGE, né? Aliás, vice-PGE, que hoje é o Paulo Gonet, que é o PGR, né? E também do próprio Paulo Gonet, pedindo coisas e dizendo: não, eu já combinei isso com o Alexandre de Moraes e eu preciso disso. E eu passando, isso eu tenho. Lembrando que na Lava Jato foi muito menor o negócio. É uma operação que caiu por causa disso, né? Casualmente, né? Por uma situação muito menor que isso. Na verdade, ali eu tenho conversas que eu já mostrei, onde o próprio secretário executivo Lucas fala assim: olha, o doutor Gonet já conversou hoje de manhã com o ministro e eles acertaram algumas coisas e eu preciso que você me passe. Poxa, precisa mais do que isso? Aí eu passo para quem? Diretamente para o Paulo Gonet. Isso já foi exposto. Só que assim, se tornou um sistema tão blindado, tão sem vergonha, que tá difícil. Pois é, tu falaste assim que eles temem as eleições do ano que vem e tal, porque se nós sabemos aqui que um Senado renovado e comprometido com o país pode alterar a correlação de forças no STF, pode, por exemplo, impedir um ministro, fazer um impeachment de um ministro, ou de vários, eles também sabem. E tu achas que a eleição do ano que vem ela será nos mesmos moldes da de 2022, ou o fato de ter lá como presidente do TSE e teoricamente comandando as eleições o Cássio Nunes Marques pode tornar essa eleição menos vulnerável aos interesses da Suprema Corte? Sinceramente, falando aqui de uma forma bem honesta, eu acredito que vai ser diferente sim, vai ser pior que a de 2022, porque agora eles têm toda uma blindagem, entendeu? Eles aparelharam tudo, ABIN, Governo Federal, Congresso Nacional, Polícia Federal, PGR e demais outras instituições. E com a experiência que eles tiveram das falhas, porque eu sou uma das falhas que eles tiveram, né? Confiar em alguém que não tem, que não compartilha dos mesmos princípios ideológicos e de justiças que eles participam, né? Então eu acho que eles talvez não cometam mais todos os erros que cometeram em 2022 e que estão, não está prejudicando, mas está fazendo um bom barulho hoje, eles não vão querer isso em 2026. Então eles vão estar piores na nossa visão, mas melhores na visão deles em relação a 2026. Vai ser então as chances de termos um Senado renovado são mínimas. Eu acredito que sim, porque é tudo combinado, né? É muito difícil falar isso para vocês, mas se o povo não agir, eu às vezes até me pergunto, será que irão ter eleições? Olha essa grave denúncia que o Ramagem vai fazer com relação ao ditador da toga. Agora ele está num país livre, né? Infelizmente, ele teve que tomar essa decisão, sair do seu país, o Brasil, para morar nos Estados Unidos como um perseguido político. Essa é que é a verdade.
Olha essa denúncia que ele faz. Aqui ele aponta o porquê o Alexandre de Moraes queria tanto prender Bolsonaro e esse primeiro núcleo, que eu acho que era o núcleo mais terrível da Terra. Era o núcleo que ia abolir o Estado Democrático de Direito. Olha só as falas de Ramagem com relação ao ditador da toga e à perseguição política que está acontecendo aqui no Brasil. Nós não somos criminosos, somos apenas ameaça a essa ditadura da toga que se instalou no Brasil. Nós estamos em uma semana que prenderam definitivamente o presidente Bolsonaro, sem crime algum, como meio de perseguir, de deixar preso, de destruir e matar toda a oposição a esse regime a partir do seu maior líder. Tudo numa sequência estratégica de graves ilegalidades contra pessoas que não cometeram nenhum crime. Agora, 4 oficiais generais de 4 estrelas estão presos. Aí, no meio disso tudo, levantam a possibilidade da anistia. Nessa semana, como forma de compensação, efetiva resposta. Só que não, foi adiada novamente. O que é isso? Isso é uma forma de normalização dessa tirania. Para tudo que é ilegal passar sem contestação. A imprensa noticiando ser correta a não exposição da prisão dos generais. São grandes comandantes, sem chamar atenção nenhuma do constrangimento que estão sofrendo. Sem qualquer fala, tudo para o público não ver, para passar batido. Isso foi com Bolsonaro, censurado, preso, também com Braga Neto, e agora com o general Paulo Sérgio, almirante Almir Garnier, com o delegado Anderson Torres e com o general Augusto Heleno. Não estão presos por crime nenhum, não roubaram, não desviaram, não tem lavagem de dinheiro, são servidores de carreira, dentro da legalidade, serviram seu país por décadas. Estão presos 4 oficiais generais e um delegado de Polícia Federal classe especial, assim como eu, que pretendiam fazer o mesmo comigo, apenas porque somos de confiança do presidente Bolsonaro. As mais altas patentes e cargos, militar e policial, que na verdade para eles sabem, nós não somos criminosos, somos apenas ameaça a essa ditadura da toga que se instalou no Brasil. Por isso essa invenção de um núcleo crucial, somos os primeiros que precisam ser extirpados, destruídos sem crime algum. Não posso falar de qualquer um deles, cada um deles. Vou falar do general Augusto Heleno, general de exército 4 estrelas, uma pessoa extraordinária, de caráter, dignidade, uma carreira ilibada, leal à nação brasileira, um senhor de quase 80 anos. Está preso por uma invenção de crime, de um golpe, sem tropas, sem tanque, sem uma única arma apreendida. Temos hoje no Brasil generais presos e narcoterroristas recebendo habeas corpus por essas altas cortes aí. O general Heleno, respeitado, alta credibilidade em âmbito internacional, comandou efetivo de mais de 10 países a maior operação brasileira no exterior. É um tricoroado do Exército. Sabe o que é isso? Uma carreira disputadíssima. Ele foi primeiro lugar nos 3 principais, mais difíceis cursos da carreira das armas. Primeiro lugar no curso de aperfeiçoamento dos oficiais, primeiro lugar no curso de comando Estado-Maior, primeiro lugar no curso de política, estratégia e alta administração do Exército. É esse exemplo, não só de militar, mas de cidadão brasileiro, é esse exemplo que aquela entidade maligna que vai cair, é o destino dele, está sancionado mundialmente como violador de direitos humanos, pela maior nação livre do mundo. É esse exemplo de cidadão que estão jogando na cadeia para morrer lá, que a imprensa cúmplice acoberta, com a vassalagem desse serviçal cupíncia, General Tomás. E o pior do Brasil, os canalhas do PT batem palmas. Uma ditadura tem que acelerar nas arbitrariedades para se manter em pé. Só o Centrão que não entendeu que há uma falsa normalidade ali no STF. Igual o Maduro na Venezuela, que está inventando normalidade com a corda no pescoço. Vem agora mais efetividade da Magnitsky, ainda mais depois dessas atrocidades para matar o Bolsonaro. Há caminho para a anistia. Se alguém que se diz de direita vier com dosimetria, saiba que faz parte dessas desumanas medidas dos ditadores da toga. Saibam identificar os cúmplices traidores do Brasil. Se você concorda com as falas de Ramagem, coloca aqui se você concorda. Agora, vamos ser sinceros. No que depender desse parlamento, parece que a anistia não vai para frente. Até porque o Mota, ele tá comendo medido nas mãos de Alexandre de Moraes. Parece que a anistia depende mais de Moraes do que dos parlamentares e de Hugo Mota. Coloca isso para frente para votação. É inacreditável, mas é exatamente isso que está acontecendo. E você já sabe, no que depender de Alexandre de Moraes, é inconstitucional, é crime, anistia não vale, e aquela narrativa toda, como você já conhece. Mas aqui, veja os comentários de Alexandre Garcia, onde ele vai falar que já tem maioria para aprovar uma lei em que pode beneficiar o Bolsonaro. Bora ver esse comentário aqui, sensacional, com Alexandre Garcia. Um dos únicos jornalistas que ainda respeita a profissão que tem e a honra
com muita verdade e clareza, coisa que poucos se prestam a fazer isso, né? Falando da UOL e Rede Globo. Bom, já está do Senado e já tem assinatura suficiente para urgência um projeto de lei que altera a lei que fala em a abolição do Estado de Direito e golpe de Estado. Porque é uma coisa assim, é um pleonasmo, porque já está previsto em lei, né? Então, tirar essas partes que geram mais penas, né? De autoria do senador por Minas Gerais, Carlos Viana, do Podemos. E aí o Rogério Marinho, que é senador do PL do Rio Grande do Norte, entrou com um pedido de urgência que já está com 35 assinaturas, seriam suficientes 27. Então vai ter urgência para tirar os exageros, e isso vai beneficiar todo mundo que foi condenado por abolição, violência do Estado de Direito e golpe de Estado. E ficam outras qualificações penais. Bolsonaro, assim como o general Augusto Heleno, tem estado de saúde bem precário, né? Eu vi mais hoje sobre o estado de saúde do general Heleno. Fizeram testes, inclusive, de dar troco. Ele não consegue, esquece coisas, é Alzheimer, né? Que já está num estado, o exame do cérebro já mostra o cérebro bem atingido. E está preso por 21 anos, se não me engano, de pena, aí, né, dos exageros, né? E ainda vai lá para o STM, Superior Tribunal Militar. Diz a lei que é só a Justiça Militar que pode, se a pessoa for condenada num tribunal civil há mais de 2 anos, pode ou não tirar a patente de oficial. Não é o caso de Mauro Cid, por exemplo, que ele ficou em prisão domiciliar por causa da delação premiada. Os demais estão sujeitos. Só que precisa haver a denúncia do Ministério Público Militar. O Superior Tribunal Militar, assim como o Supremo, não tem, assim como qualquer juiz, não tem esse poder de, por iniciativa própria, começar um processo. Então, o Supremo comunica ao Tribunal, à Procuradoria Militar, e a Procuradoria Militar decide se manda para o arquivo ou se submete ao Superior Tribunal Militar a perda de patente dos condenados nesse primeiro núcleo, que são oficiais generais e um capitão, no caso Bolsonaro. Agora veja esse comentário que ele vai fazer sobre o José Dirceu. José Dirceu, esse daí mesmo que recebeu anistia, que foi solto pelo Supremo Tribunal Federal. Solto por quê? Por engano não, corrupção. Veja esse assunto aqui, porque o Alexandre Garcia vai mostrar que o José Dirceu já está de olho nas eleições de 2026, já está articulando para o PT continuar no poder. Olha esse comentário aqui. Vejam só, José Dirceu e Tarcísio. José Dirceu dá uma entrevista, eu assisti a entrevista toda, porque ele é o cérebro do PT, dizendo que o PT não pode recusar nenhum aliado, né? Seja qual for. MDB, PSD, ele chegou a citar, né? Aí eu lembro que lá atrás, né, na terceira tentativa de Lula, eu fiz um comentário dizendo que Lula tinha um limite, e Zé Dirceu me ligou logo em seguida para dizer, olha, esse limite nós tínhamos sim, é verdade, mas é que a gente não fazia alianças. E agora a gente está aberto por alianças. Aí foram procurar um empresário, o maior de Minas Gerais, o José Alencar, né, do outro lado ideológico, e Lula foi eleito, né, junto com José Alencar. Esse é o objetivo para reeleger Lula. Aí eu falei em Tarcísio. Tarcísio fez uma palestra em São Paulo e disse que a decisão é de unir a direita até março. Unir todas as pretensões da direita, todas as lideranças da direita. Chegou a citar governadores elogiando o trabalho do Ronaldo Caiado, do Zema, do Jorginho Melo, do Ratinho Júnior e até do Eduardo Leite. É também busca de aliança para fortalecimento. O governo hoje é o PT, o PSOL e o PCdoB, que vai ser comprovado ainda hoje, eu estou gravando mais cedo, não vou saber o resultado, de derrubada de vetos de Lula da lei do licenciamento ambiental. Ele vetou um monte de coisa. E o Congresso vai examinar os vetos, tudo indica que vai derrubar os vetos e derrotar o governo. Agora, olha esse comentário do Aldo Rebelo, porque alguns dizem que ele é comunista, e ele é de esquerda, isso aí eu não tenho dúvida não, mas ele é muito diferente do Lula e dessa esquerda que tá aí.
Veja que pensamento e que comentário lúcido de que isso é uma perseguição política, essa prisão aí de Alexandre de Moraes, aonde ele coloca o dedo na ferida. Olha que comentário sensacional. Se você não concorda com o Aldo Rebelo, não gosta dele, beleza. Agora o comentário, escuta isso aqui para você ver. A justiça brasileira acaba de condenar à prisão, em definitivo, 4 oficiais generais das Forças Armadas. São 4 oficiais de 4 estrelas, 3 generais e 1 almirante. O general Braga Neto já estava preso, os outros serão recolhidos, o almirante Almir Garnier, o general Paulo Sérgio e o general Augusto Heleno. O episódio se reveste de muita gravidade. Nós não temos oficiais generais acusados de crime comum. Eles não roubaram, não desviaram recursos das Forças Armadas. Eles receberam a condenação política. Às vezes dá a impressão que é uma revanche tardia de 1964. Como não se pôde condenar os generais vitoriosos naquele golpe, se inventa um golpe de Estado agora que não foi provado nos autos para condenar 4 integrantes da instituição mais patriótica, mais nacionalista e mais responsável, que são as Forças Armadas. E permanecem, naturalmente, circulando livremente pelo país os representantes das instituições que colaboram com organizações não governamentais financiadas do exterior, que bloqueiam o desenvolvimento do Brasil, que sabotam o desenvolvimento do Brasil. Os representantes dessas corporações estão livres. E qual é a gravidade? Porque isso tem consequência. No momento em que o mundo vive a valorização das instituições militares, quando a Europa aumenta o orçamento das suas Forças Armadas, a China, a Rússia e os Estados Unidos valorizam as suas instituições militares, as nossas são submetidas a um processo de degradação. Isso não é uma punição individual contra 4 oficiais generais, é uma punição coletiva. Eu acho isso muito grave. É bom registrar mais uma vez que foi uma condenação política. Acusados por uma tentativa de golpe que, rigorosamente, os autos não conseguiram provar. Isso é o nosso país. O Brasil precisa reagir e enfrentar essa situação para que o nosso futuro, a soberania do Brasil, a soberania da nossa geografia, da nossa economia, da ciência, da tecnologia e das nossas Forças Armadas, que o nosso futuro não seja comprometido. É isso. Aí eu fico pensando nas eleições de 2026, que já está bem próximo aí. O Lula já está fazendo sua campanha, torrando o dinheiro dos brasileiros para tentar sua reeleição. O Alexandre de Moraes não vai ser presidente do TSE. Por esse ponto pode ser até positivo, mas espera aí. A influência que ele tem, juntamente com os outros ministros, pode influenciar indiretamente as eleições de 2026. Vocês acham que eles vão olhar as pesquisas, ver que a direita tem maioria no Senado Federal, simplesmente cruzar os braços e dizer, não, deixa, porque a democracia é assim mesmo, se tiver maioria no Senado, é assim mesmo, isso faz parte da democracia. Vocês acham que eles vão se contentar e deixar isso assim? Ao Léo? Não vai. Eles vão perseguir qualquer um que for candidato ao Senado para o ano que vem e que esteja ligado a Bolsonaro ou pelo menos a centro-direita, esses vão ser alvo. Agora, do que eu não sei. Eles vão inventar prova, eles vão inventar tanta coisa para deixar a pessoa de fora, para desgastar a pessoa. Vão perseguir a pessoa até debaixo da cama. Essa aqui é a realidade. Por quê? Porque o maior temor de Moraes agora não é se vai vir a Magnitsky, vai pesar Trump, isso e aquilo. Gente, bora esquecer isso aí. Deixa Trump lá nos Estados Unidos, o que ele poderia fazer, ele já fez. Né? Tem muitas pessoas que estão apoiadas emocionalmente. A nossa esperança é Trump, é os Estados Unidos. Não é. Não é porque o Moraes, ele está na lista das pessoas mais terríveis da Terra e não está nem aí. Ele continua perseguindo, prendendo e fazendo tudo o que ele quer. Essa aqui é a realidade. Tem aí as provas de Tagliaferro, ninguém tá nem aí, então tá tudo bem para ele. O PGR tá do lado dele, então tá tudo bem. A primeira turma tá tudo passando a mão na cabeça dele, sendo conivente juntamente com ele, então tá tudo bem. Então veja só, tá tudo aparelhado.
Moraes não tem medo de nenhuma ação dos Estados Unidos, nenhum país do mundo. Pode se levantar o mundo inteiro, ele não tá nem aí. O maior problema de Moraes é as eleições de 2026 e o Senado ser renovado. E aí é que está o problema. É aí que está a pedra no sapato. E é justamente contra isso que vai haver um combate forte. É Cássio Nunes, o presidente do TSE. Beleza, Cássio Nunes foi indicado por Bolsonaro. Beleza, mas veja só, você acha que Cássio Nunes, ainda bem que não é Moraes, né? Pelo menos já é alguma coisa. Mas você acha que Cássio Nunes não vai ser pressionado por todo aquele sistema corrupto que tem lá dentro? Até esses ministros que são minoria recebem pressão interna dentro do Supremo Tribunal Federal. Ou vocês acham que é moleza a vida de André Mendonça, de Cássio Nunes, de Fux agora, que já foi e está sendo hostilizado pelos outros ministros do Supremo? É isso, gente. Então, não vai ser simples, não vai ser fácil. E de forma indireta, eu acredito que Moraes vai trabalhar contra indicações que estejam ligadas mais à direita para disputar o Senado Federal. Por isso que é importante, é muito importante, que aqueles que forem disputar o Senado, à direita, tenham uma vida limpa. Porque se não tiver, vão ser varridos na primeira hora. Isso aqui é a verdade. Tem que mudar. Tem que tirar o Alcolumbre dali, que está sendo covarde. Hugo Motta, outro covarde. O presidente, beleza, tem que mudar, eu concordo, tem que sair. Lula está sendo um atraso para o Brasil, é verdade. Mas, veja, o que mais está atrapalhando e atrasando também é justamente os presidentes, Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Eles não têm independência, eles comem na mão do Supremo, eles têm pendência lá dentro. Hugo Motta deve receber ameaças por causa de investigação contra o pai. Então, já sabe, né? Davi Alcolumbre também tem alguns problemas aí com o INSS, que ele está blindando, e tem algumas coisas aí que ele está preso com relação ao INSS, o que nós não sabemos, mas ele tem alguma pendência ali, porque ele não quis liberar as câmeras, colocou sigilo de 100 anos, por onde o Careca andou lá dentro, o ex-assessor dele que recebeu 3 milhões, olha, então a coisa está pesando pro Alcolumbre. Então, no que depender de Alcolumbre e de Hugo Motta colocar a anistia para frente, eles não vão colocar por causa de ameaças. Essa é a triste realidade. Precisamos mudar urgentemente o Senado Federal. Isso está nas mãos de quem? Nas nossas mãos, nas mãos dos brasileiros. Se quiserem deixar como está, tá beleza. Mas o que puder fazer, nós devemos fazer. Eu estou fazendo minha parte. Estou trazendo notícias aqui. E cada um deve fazer o mesmo. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.